Hoje tem, mostra ela, doutora Tatiana de Souza, tá aqui em nosso programa. Tem novidades hoje, doutora? Olha, tem uma notícia boa, né? Oba. Vai pagar a segunda parcela do 13º, a gente já tá acabando. Quem recebeu em agosto, né, vai receber agora em dezembro o restante. E quem não recebeu em agosto recebe os proporcionais todos agora em... Até o dia 7. Isso. Até o dia 7, né? Eu até ouvi dizer que eles vão pagar primeiro aqueles que ganham um salário mínimo, achei justo, e depois acho que vem junto com a parcela, né? Sim, do pagamento, a parcela não, o pagamento de novembro. E em relação à aposentadoria... Olha, agora a gente vive novamente, né, o que a gente passou 2017 vivendo, 2018 também. Começou tudo de novo. Exatamente, gente. essa novela estresse. Da reforma da Previdência. Eu não, sinceramente, Claudete, eu vi que eles tocaram no assunto, mas recuaram, ia suspender a intervenção no Rio de Janeiro, mas a gente já está em dezembro. Né? Daqui a pouco já é recesso também do Congresso e ninguém vai querer mais falar disso. Vai ficar para o próximo governo, que prometeu, sim, mexer na reforma da Previdência. Aguardemos. Ele já não veio com um discurso tão drástico como o anterior. E disse que para passar seria necessário... uma atenuação, isso, enfim. atenuar. É uma questão da política, né? Tomara, sim, que nós consigamos uma reforma, mas justa, né? Não que penalize os mais necessitados, as pessoas que acabam trabalhando a vida toda, mas que não conseguem comprovar. Quantas pessoas trabalham sem vínculo? Sem anotação da carteira, né? O próprio trabalho rural. Quantas empresas não fecham? Não recolhem nada. Somem, né? Exatamente. Não recolhem. Então, assim, a gente tem que pensar em toda a realidade social brasileira. Não adianta se pautar numa realidade tão distante. É muito bonito, mas é distante e não se aplica a nós. Então, pé no chão e muita discussão. Eu acho que é importante, sim. Com toda a sociedade. Se você está assistindo o programa, tem alguma pendência com o INSS, alguma dúvida, né? Ela é especialista, advogada especialista em Previdência Social e está aqui para responder a sua pergunta. É só mandar ou por e-mail Santa Receita, né? Para o e-mail do Santa Receita ou ligar. No WhatsApp é no 12 997 13 26 22. E pode se filmar, né? Fazer um videozinho seu e mandar também para esse WhatsApp você aparecendo e fazendo a sua pergunta com o celular deitado. No 12 997 13 26 22. Doutora, o INSS, já tem pergunta aqui de aposentadoria através de e-mail, né? Santa Receita, @TV Aparecida. Não, TV Aparecida. Tá certo. Santa Receita, @TV Aparecida. .com.br. O INSS entra em férias, em período de férias? Não, o INSS trabalha normalmente, inclusive se dia 31 for dia útil, não cair no sábado ou no domingo, há funcionamento num expediente reduzido, mas... Tá falando sério? Tem. É mesmo? Todas as já agências? fui lá. Já foi checar? Pensando. Poxa vida, por essa eu não esperava. Final de ano, sim, não tem. Eles revezam os funcionários entre si. Tá, mas não a para. agência não fecha, não fecha. Nossa, que bom, né? Olá, meu caso agora em novembro, né? O caso deles que vai ser resolvido agora. Faço 35 anos de contribuição. Em dezembro, dia 15, faço 53 anos de idade. Quer dizer, ele vai fazer 53 e 35 de contribuição em dezembro. Poxa vida, o pessoal começa a trabalhar muito cedo no país mesmo, né? Seria interessante dar entrada no dia 16, esse assiste o programa, hein? De dezembro, depois que fizer 53 anos de idade, ou já dou a entrada em novembro mesmo. Porque sabemos que em janeiro acho que eles vão mexer, né? Obrigada, eu aguardo. Ele não colocou o nome, mas tá valendo, né? Sabe quem é. Boa tarde. A única situação que não lhe favorece é que você vai ter o fator previdenciário. E com 53 anos de idade, eu lhe garanto que ela vai ser no mínimo de 40%. Entre 35% e 40%. Então, é muito alto. Sugiro a você pode dar entrada até para ter uma noção de quanto viria o valor do seu benefício e aí você decide ou não se mantém esse benefício, mas se receber não tem como cancelar, tá? E aí, faça um planejamento com a sua família, porque eu sugiro que você adie um pouquinho mais, porque de qualquer forma, a sua situação agora em dezembro já vai estar consolidada. Se vir uma alteração em fevereiro, janeiro, não importa, de 2019, você já tem uma situação consolidada que você pode optar por esta aposentadoria, porque você preencheu os requisitos durante a vigência desta lei, se vir a alteração. Porque isso aqui para ele não é bom, ainda que ele contribua, tem uma média de R$5.000, vai ter aposentadoria 2.500, 2.700. Por causa do fator previdenciário? Por causa do fator previdenciário, porque ele não completa os pontos. Eu fiz a continha aqui, 35,53, não dá os pontos que o ano que vem passa a ser 96.
A não ser que você tenha atividade especial. Aí a gente entra no CIS, né? De qualquer maneira, passa a ser 96? Sim. Isso já é certo? Sim, a partir de janeiro, sim, 96 pontos. Aí como que vai ficar, doutora? Aumenta mais um pouco, né? Por exemplo, aqui, se ele tivesse 60 anos, um exemplo, ele teria hoje 95 pontos, né? Mais 7 anos. 53? Sim. Mas aqui... Quer dizer, não adianta nada começar a trabalhar cedo. Não compensa... Quer dizer, compensa, mas não compensa. Compensa, mas não compensa. Precisa, mas não compensa. É. Porque se você começa cedo, aí 53, pra eles você é super jovem. E não importa com que idade você começou, eles vão achar você jovem, vão dizer, vai trabalhar, meu filho. Tá muito jovem ainda. E aí Quer dizer, o ano que vem, então, seriam 8 anos. 96 pontos. É porque, assim, aumenta a idade e o tempo de contribuição. São fatores que se somam, né? Então, considera metade. Nossa. É chato. Chato? Horrível. Eu acho justo. Começou a trabalhar cedo, e daí? Se aposenta mais cedo, vai aproveitar a vida. É isso. Geraldo Tomás. Boa tarde, Claudete. Oi, Geraldo. Boa tarde, doutora. Adoro seu programa. Obrigada, Geraldo. Então, ó, avisa pro vizinho, se for lá na rua, falar com alguém, fala do programa pra mim, tá? Tenho 51 anos, muito jovem, Geraldo. Não sei nem o que você quer, mas você é um moleque, hein? Fala a verdade, uma criança. 30 anos de contribuição, Geraldo. Começou a trabalhar cedo, meu querido, muito cedo. Olha lá. Consecutivos, viu? 25 anos de consecutivos na área de segurança. Olha que não é fácil. Não é insalubre? Não se aposenta mais cedo? Sim. E vigilante. Estou aposentado por invalidez desde 2014. Posso pedir aposentadoria especial, visto ter o tempo adquirido? Ele é de Osasco, um beijo. Boa tarde, Geraldo. Você hoje já tem a aposentadoria por invalidez. Então, assim, somente se você for chamado numa revisão e aí eles cortarem o seu benefício, você consegue essa outra aposentadoria. Porque agora a gente não pode fazer essa alteração de aposentadoria, não. Até porque para ele é melhor deixar do jeito que tá. Porque se você for mexer, 51 anos, ainda que você tenha os 30 anos consecutivos, os 30 anos de contribuição e os 25, vai ser uma aposentadoria especial, mas tem todo um trâmite. O INSS não vai reconhecer, a gente vai precisar ir para a justiça. E vai demorar anos. E vai demorar e você vai estar sem receber. Então, meu caro, deixa como está. Segura, não mexe em nada agora, a não ser que eles cortem e a gente vai pra cima. Aí, se ele cortar, ele vai ter que entrar na justiça. Sim, vai ter que constituir um advogado, porque eles estão cortando aposentadorias, né? Por invalidez, pessoas que estão auxílio na chamada doença, caixa, auxílio doença, estão cortando tudo. Bom, vamos à próxima, então. Rafael. Oi, Rafa. Boa tarde, Claudete. Boa tarde, equipe Santa Receita! Boa tarde! Só pra você, Rafa. Minha mãe está afastada do emprego desde outubro de 2012, recebendo auxílio doença. Semana passada, o auxílio... o que acabamos de dizer aqui. Semana passada, o auxílio doença foi cessado. Entramos com recursos e a nova perícia foi marcada para abril de 2019. A empresa quer que ela pegue um atestado que permita que ela volte a trabalhar. Mas ela não consegue nem andar normalmente. Se ela voltar... Pode ser mandado embora imediatamente ou é melhor esperar o recurso? O que você orienta o Rafael para ele dizer lá para sua mãe? É de Vargem Grande Paulista, São Paulo. Tá. Boa tarde, Rafael. A empresa insiste nesse atestado porque se o médico dela atestar que ela tem capacidade para o trabalho... O médico do INSS. O médico dela, o médico assistente, né? O médico que assiste ela de modo particular, seja no SUS ou plano de saúde. A empresa reconhece o que? Ela está apta para o trabalho, sim. Se não é doença ou acidente do trabalho, eu posso demiti-la, sim, pagando as devidas indenizações. A questão é assim, se o seu médico der esse atestado, de certa forma ele corrobora o que o INSS disse, né? Ele vai dizer sim, ela está apta, ela pode voltar sim ao trabalho. E ela não voltando, ela pode até gerar uma demissão por justa causa. Então, veja com o médico a real capacidade da sua mãe ou incapacidade para voltar ao trabalho e aguarde o recurso, já que foi proposta, né? Mas ela pode aguardar o recurso aí não pode ser mandada embora? Se ela está incapaz... Não, eu sei, então, mas ela não vai ser mandada embora? Ela não pode ser mandada embora. Se ela tem um atestado para isso, a empresa não pode. Inclusive, a empresa tem que fazer o quê? Mandar passar no médico do trabalho. Não é simplesmente pedir o atestado para o seu médico. A empresa tem que ter um médico do trabalho para que avalie isso, até mesmo para adaptar a função.
Por exemplo, eu era uma pessoa que trabalhava em pé, vou ter que fazer uma atividade que eu fique sentada, ou que eu possa revezar entre ficar em pé e sentada. O que você aconselha é não dar esse atestado. Fale com o médico e passe pelo médico do trabalho. Quem melhor vai saber sua capacidade de voltar ou não ao trabalho é o médico. O médico do trabalho já falou que já cessou. Não, ele falou assim, a empresa quer que ela pegue um atestado. Não, mas permite. aqui, ó, semana passada o auxílio foi cessado, porque ela foi no médico e o médico cortou. Foi o INSS que cessou. O INSS. Foi o INSS. É. Não, o INSS a gente tá sempre curado, né? Tá. A doença é sempre tá período sempre curado. curto. Bom, Então, o INSS assim, cortou. sim. A empresa quer que ela pegue um atestado. Esse atestado seria de um médico particular. O médico dela tem que dizer a verdade lá. Está apta ou inapta? E a empresa ainda assim tem que mandar passar no médico do trabalho. Toda empresa tem que ter esse departamento de médico do trabalho. Pode ser pequenininho, tem empregado, nem que seja terceirizado. Médico do trabalho dele, da Isso, empresa. Da empresa. E aí? Porque se o médico vai dizer se está apto ou inapto. E se um falar que sim, outro falar que não? Um sim a gente já tem, que está apto, que é o do INSS. Agora pode ser que os dois, o assistente como o do médico da empresa, se eles divergirem, o que vai prevalecer, eu entendo que é o do médico do trabalho da empresa. Por quê? Não quer dizer que porque você está doente, que você não possa trabalhar. Existem doenças que reduzem sua capacidade de trabalho, mas que não te impedem de trabalhar. Pelo que eu entendi, que é complicada a história do Rafael e da mãe dele, ela vai ter que levar esse atestado. Vai ter que levar um atestado. E vai ter que passar por esses dois médicos, Sim, ou o particular e o da empresa também. Exatamente. E pode ser mandado embora? Pode. Porque se não for doença do trabalho, nem acidente do trabalho, não tem estabilidade. E o recurso, então? Por que aceitar? Não, o recurso deixa lá. O recurso é contra a decisão do INSS, não é contra a empresa nem os médicos. É contra a decisão. É outra coisa, deixa outro rolando. Departamento. São dois processinhos andando assim. Deixa um rolando. vai aqui e o outro vai aqui. Nossa, mas ele tá dizendo, né? Ela não consegue nem andar. É triste, mas só isso se você estiver acontece. morrendo na frente deles, assim, né? Acontece muito, infelizmente. Não tá nem andando e eles falam, não, tá bom, vai lá trabalhar. Anos. A gente tem casos de anos sem receber da empresa ou do INSS nesse jogo de empurra. Meu Deus. O problema é esse, é que lamentável. demora muito tempo, Sim. né, doutora? Pra ser... Nossa, é muito demorado. E eu volto aqui com a doutora e mais uma pergunta do nosso público. Hoje estamos falando aqui sobre INSS, né? E as confusões por lá. Aqui é Cristiane. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Boa tarde, doutora Tatiana. Boa tarde, Cristiane. Minha mãe tem 68 anos e contribui para o INSS como autônoma desde agosto de 91. Bom, acho que contribuiu, né? Contribuiu mesmo. De 91 até março de 96. 5 anos e 8 meses de contribuição. Ela tem 68 anos. Qual o melhor código para voltar a contribuir e com quanto tempo de contribuição ela poderia requerer aposentadoria? A Cristiane é de João Pessoa, Paraíba. Beijão aí pro povo de Paraíba. Boa tarde, Cristiane. Cristiane, sua mãe vai precisar comprovar 15 anos de contribuição. O importante é voltar a pagar, pode ser tanto no código 1007 ou 1406. Na verdade, acho que nem esses códigos. Tem os códigos de alíquota reduzida de 11%, que aí ela faz o cadastro e recolhe esse 11% sobre o salário mínimo. Porque o benefício dela, ainda que ela pagasse pelo teto, ela não vai conseguir ter uma reversão de receber pelo teto. Então, recolhe já por um salário mínimo. Aí, se ela vir a precisar de auxílio-doença, essas questões nesse meio tempo, até completar o tempo, ela consegue sim receber. Tá certo. Vamos à próxima. Rosângela Deise. Ela tem... Boa tarde, Rosângela. Ela tem um amigo que tem 57 anos, é pedreiro. Durante o período de 3 anos, cuidou da irmã que tinha câncer e era aposentada. Ele está sem emprego, perdeu a visão de um olho. Ele pode requerer a pensão por morte no INSS? Ela também era pensionista do Ministério do Exército. Ela não conta, você não conta aqui se esse seu amigo só tinha, se era ele e a irmã só, ou se eles têm pais ainda vivos. Tá me parecendo que é ele e a irmã. Ele poderia ficar com a pensão da irmã? Olha, Claudete, esse é um caso muito recorrente de familiares que renunciam à sua vida profissional, enfim, para cuidar de um outro ente querido que está doente. E daí esse ente querido que recebe alguma renda, que possui alguma renda, acaba vindo a falecer e este que se dedicou fica sem nada, até porque ele já perdeu a qualidade de segurado para retomar, perdeu o emprego, enfim. E no caso dele perdeu até a visão. Exato. Só que a legislação não caracteriza essa situação dele como dependente, porque ele não é incapaz, por exemplo, se ele fosse interditado, ele não é incapaz, ele pode trabalhar, muito embora ele tenha perdido a visão, se ele tiver a qualidade Mas na profissão dele é bem dura, com o olho só ser pedreiro. Pois é.
O difícil é explicar tudo isso para um perito, né? Triste. E até, às vezes, muitas vezes, para um juiz também, tá? Porque você escreve, explica, mas isso passa ao largo para o magistrado, porque é a interpretação fria da lei. Daí, eu não vejo meios para que ele consiga isso, muito embora, a não ser que ela fizesse uma declaração de imposto de renda, mas vai ser tudo analisado. E ela já faleceu. Já faleceu? Não tem como, porque eu não vejo Muda sendo saída. do exército, não? Também não. Principalmente porque era para filha solteira, provavelmente, né? E ele vai ser um filho solteiro. Não vai. Infelizmente, a minha resposta não é positiva. Eu não posso dizer, sim, é positivo, vai dar certo. Não, não vai. Ele vai ter que voltar a contribuir para ter uma aposentadoria, ainda que seja sobre um salário mínimo, mais para frente. Bom, aqui o caso da Márcia, que diz que é de Lorena, tem uma filha de 24 anos que não anda, não enxerga, usa fraldas, faz uso de medicamentos contínuos. Até hoje não consegui aposentá-la. É possível que ela deve fazer? Tá. Boa tarde, Márcia. O caso dela é um LOAS. É uma ajuda, é uma ajuda, não é uma aposentadoria. É um benefício de prestação continuada. É um benefício de um salário? Exato, de um salário mínimo. Tem que ver se você fez sempre o pedido certo, que é o benefício de prestação continuada, o LOAS. E se outras coisas que são analisadas quando você requer esse benefício é a renda familiar. Vai verificar quanto o pai ganha e quanto a mãe ganha. Se isso for superior a 1/4 do salário mínimo, esse benefício vai ser indeferido. Talvez... 1/4? É, 1/4. Se os dois somarem 1/4? Pode ser só um. Se um tiver um salário mínimo de salário e viverem 3 pessoas, já é superior a 1/4 do salário mínimo, o benefício é indeferido. É isso que você ouviu. Ainda que tenha... É isso mesmo. Infelizmente é assim mesmo. Não vai conseguir nunca isso. Pois é. Mas aí... Porque se fosse isso, já tinham morrido os 3. Pois é, infelizmente. Mas na justiça, alguns casos a gente consegue comprovar o quê? Que muito embora tenha uma renda superior, muito é gasto com medicamento, fralda e manutenção. Por essa razão, há necessidade. Mas administrativamente não se discute essa situação. Somente na justiça com instrução processual. Então tem que fazer um processo bem montado, para aí sim demonstrar, veja só, excelência, muito embora eu ganhe R$3.000, as despesas dela contam R$2.500. Olha, eu vou dizer, um pacote de fralda, o mais barato para uma pessoa de 24 anos, custa hoje em dia, o mais barato dos baratos, mais merreca, menos de R$24 você não compra. Em promoção. Porque normalmente custa mais de 30, não é? Tem remédio de uso contínuo custando R$400, Verdade. 300 ou mais. Então, quer dizer, é muito fora da realidade. Distorcido, muito distorcido. Sim. Quantas fraldas um adulto usaria por dia, vocês imaginam? A determinação é que se troque de 3 em 3 horas, até a noite. Faz a conta quantas fraldas. Sabe quantas vem nesse pacote que eu tô falando para vocês? 8. Por dia. 8. R$24, a mais barata em promoção, 8. E por dia, quanto que não usa? Então, quer dizer, só de fralda já dá mais do que um salário mínimo? Pois é um absurdo no isso. mês. É verdade. Mas aí aqui há... Então, só constituindo um advogado e indo para a justiça. E não é assegurado, né, o resultado, porque vai depender da interpretação daquele magistrado que for julgar. Olha, doutora, eu sinto tanto, porque tinha tanta coisa aqui para falar. Mas a gente guarda, ela tá sempre aqui, que a gente não consegue colocar em dia, porque é muito problema, porque é muita safadeza. Olha lá, mais de 400 mensagens. Nossa. A gente tem que fazer um especial, assim, um programa só Previdência, né? Porque tá todo mundo nessa situação, você pede aposentadoria, ela não sai. Demora. O patrão te dá o cano. A firma fecha, você não consegue receber porcaria nenhuma. Quando você vai ver se o fundo de garantia tá depositado, nem depositado ele tava. Então é muita coisa acontecendo. Aí você vai lá, caindo aos pedaços no médico do INSS, ele diz que você tá apto a voltar ao trabalho. É lógico que tem que ter mais de 400 perguntas. É triste, infelizmente. Difícil. Será que isso não vai mudar nunca? Olha, a esperança é essa, né, Claudete? Mas eu não vejo um futuro tão próximo a essa alteração, não. É uma vergonha, essa é uma grande vergonha brasileira, viu? E pensar que você, né, trabalha tanto pra... Paga pra depois ser tratado dessa maneira. É impressionante, né? Não, e descontam, e pra você...
em benefício, também você não vê quase nada, né? E continua devendo. Continua devendo. Nossa, é duro, viu? Eu nem vou falar mais isso, senão já dá vontade de sentar ali perto de Nossa Senhora e ficar chorando. Olha, doutora, eu queria agradecer. Muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Vai ter que vir todo dia, eu acho. Fazer todo dia, meia hora e INSS. Vamos lá. Né? Meia hora, chore as pitangas com a gente. Vai ter que ser assim. Porque a doutora orienta. E o pior é que tem processo na justiça que demora mais de 20 anos. Você morre e o processo não foi julgado.